Olá, pessoal, bem-vindos ao Boas Opções. Esta mensagem vem desde o outro lado. Eu me fui e agora eu transmito para vocês o meu pouco conhecimento diretamente do além. Essa foi o meu momento da transição. Então, eu espero que agora vocês percebam a importância do seu antigo colega, valorizem os livros dele, tá? Valorizem. Saibam que isso aqui são preciosidades que talvez não estejam mais disponíveis em breve, porque eu me fui. Então, comprem esses livros, ajudem a minha viúva, minha filha. Precisamos dessa força, certo? Então tá. Mensagens desde o outro lado, by Campos. Bem, essa é uma visão geral do mercado, dado pelos índices. São índices específicos, tá? Esses não são o Ibovespa. O Ibovespa eu analisei ontem, quando eu ainda estava vivo, no, na análise semanal. Se vocês não viram, dá uma olhadinha. A última oportunidade de me ver falando ali ao vivo, aqui já vem do além. Então, vocês podem observar que a doença veio comigo para o além. Desgraça, o troço é uma cola, uma sarna, não sai. Então nós temos aqui as 100 ações mais negociadas, o BDR, essas BDR aqui representam as ações nos Estados Unidos. Observa que beleza, que força. Tá? Aqui temos os FIIs de mais alta liquidez. Não é o IFI comum. Esse aqui é um IFI especial de altíssima liquidez. As ações de dividendos, small caps, que é um outro índice muito significativo, parecido com o índice Bovespa, mas não é igual. O de agronegócios, as ações intermediárias da bolsa. Você pega ali de todas as ações da bolsa e pega aquele meiozinho ali das mais líquidas. E aqui o índice industrial. Conforme vocês podem observar, todos eles estão ascendentes, alguns mais poderosos do que outros, mas especialmente alguns menos fortes do que outros. Observe que as 100 ações mais negociadas já fizeram um fundo na média e negociaram para cima. Algumas outras, como o índice industrial, chegou à média e não conseguiu fazer essa negociação para cima. Tá? Você consegue ver a mesma coisa aqui no IVBX, você consegue ver isso aqui também nos small caps. Tá? Então, há setores, você observa aqui, a coisa não está tão bonita, tão sensacional quanto o Ibovespa em si pode pintar. Porque o Ibovespa chegou ali para baixo e depois andou para cima forte. Os outros setores, isso aqui é o semanal, tá? Não reagiram da mesma forma. Bem, nós temos os outros índices, que são esses aqui, ó, em que a gente pode ver os índices que eu vou analisar daqui a pouco, todos eles juntos. Então temos aqui o índice financeiro, o índice de material de construção e básico, índice de materiais básicos. Aqui inclui petróleo, inclui opção de coisa. O índice das construtoras, tá? Parte imobiliária, o índice das elétricas, aqui o ICOM, tá? O índice de consumo e o índice de utility. Você inclui aquelas, todas essas empresas de serviços públicos. Não. Então observa que uns estão lá na bacia das almas ainda. Isso aqui está tudo no diário, né? Lá na bacia das almas ainda. Tá? Outros já conseguiram romper para cima. Vamos ver o semanal, que é o que nos interessa nesse troço todo. Deixa eu até gravar isso para ficar no semanal de uma vez. Pronto. E aí, quando você observa o semanal, você observa que o ICOM veio na média de 20, mas não conseguiu se sustentar. Já perdeu a média de 20. Enquanto que o de utilities não. O setor financeiro tentou uma movimentação forte para cima, foi bacana essa movimentação aqui, mas ele não se sustentou. Tá? O IMAT, ajudado muito, não só por Vale, mas outras ações também do setor, conforme nós vamos ver, deram uma bela reagida. E o imobiliário vem corrigindo. Tá? Essa correção aqui era esperada, nós anunciamos essa correção porque tinha uma resistência. E nós falamos, você que está aí comprado nas ações do setor de imóveis, hora de pensar em aproximar stop e tal, para reentrar posteriormente num preço mais adequado. Muita gente. E teve gente que xingou, teve não sei o que e tal. Então, esse aqui é o cenário dos índices separadamente. Vamos então aos grupos de ações e ao seu índice setorial. Nos bancos, que tem um índice setorial, que é o IFNC,
Tá? Eles pertencem todos ao Ibovespa, então tem aqui o Ibovespa para a gente ter como referencial. O que eu fiz aqui? Eu quero tirar só do Ibovespa. Tá. Então nós temos aqui o Ibovespa para ter como referencial. O Ibovespa já rompeu a média de 20 há muito tempo, voltou na média para testar e fez um candle para cima. Beleza, o IFNC fez a mesma coisa? Não, ele rompeu também lá para trás, inclusive rompeu com muita força, quanto o Ibovespa não tinha. Ele foi, atingiu uma zona de resistência e apresentou uma correção bastante forte. Voltou até a média de 20, até aí nada demais. Porém, já tem duas tentativas de retomar sua negociação para cima e todas duas apresentaram uma forte pressão vendedora. E ele apresenta o segundo fechamento abaixo da média de 20. Esse aqui é meio dúbio. Você pode considerar que isso aqui foi na média, abaixo da média ou levemente acima. Quando fecha assim, eu prefiro não me posicionar, tá vendo? Porque a média está no meio do troço. Então, pelo menos um fechamento abaixo ele tem. E isso aqui tem diferença. Observe que esse índice não está com a força daquele. Esse tem mais força, esse tem menos força. E agora nós vamos ver os ativos. Porque os ativos vão reagir a isso. Lembre-se, teoria de Down apregoa que nós devemos operar os ativos quando o índice geral e o índice setorial estiverem em conformidade e o ativo estiver em conformidade com o que os outros dois nos indicam. Quando isso não acontecer, você está numa situação não ideal. Não é que seja proibido você operar, mas você está longe do ideal. E se você não está na posição ideal, você está numa posição frágil. Tenho isso em mente. Quem não sabe sobre isso, eu tenho uma revisão de análise técnica clássica no canal, é de graça. É uma playlist inteira, é só você entrar lá e assistir. Tá bem? A B3SA3, nós falamos muitas vezes sobre isso. Tá? Que ela tinha uma média do mensal, que é essa linha azul aqui, ó. É uma média do mensal. E ela tentou várias vezes ultrapassar isso. Não conseguiu. Cedeu e voltou nesse exato momento para o topo de uma congestão de um longo tempo. Lembre-se, isso aqui é o semanal. Tá? Então, desde 2021 que ela vinha mantendo essa congestão, com 3 tentativas agora de romper, 2 já tinham sido definitivamente falhas. Essa agora aparentemente também está indo pelo mesmo sentido. Fez um candle importante abaixo da média de 20 e principalmente um candle com fechamento já dentro da congestão. Tá? E Tube, que vinha bastante forte, vinha se sustentando, continua mantendo um fechamento acima da média de 20. Observe a diferença de força disso para isso. É diferente. É nos detalhes que mora o diabo. Então, isso aqui tem diferença. Observe que isso é muito melhor do que aquilo. Por quê? Porque há vários fechamentos abaixo da média de 20. A mesma força vendedora que entrou ali, entrou aqui. Mas aqui foi menos e aqui foi fortíssimo, tanto que fechou negativo. Agora nós vamos ver BBAS. BBAS, que tinha um canal de baixa, depois de uma fortíssima subida, acionou o canal a saída do canal de baixa, acionou compra aqui. Fez uma semana difícil, depois subiu, com entrada de pressão vendedora, a mesma pressão vendedora dali, mas tudo isso acontecendo acima da média de 20. Nada aqui está abaixo da média de 20. Olha esse trabalho abaixo da média de 20. Olha aqui o trabalho abaixo da média de 20. Para voltar, que dificuldade foi. Trabalhos abaixo da média de 20. SAMB, trabalhos abaixo da média de 20. BAS e BPAC, não. SAMB, de tudo aí é o pior, porque nem da congestão, observa que alguns ativos estavam em congestão. Nem da congestão ela conseguiu sair. P3 conseguiu. Conseguiu sair, mas já voltou. Mas aqui nem isso conseguiu. E nós sinalizamos. Ó, esse aqui é o ativo operar vendido. Para buscar o outro lado da congestão. Parcial no meio, com certeza já foi feita. Subiu para testar a região perdida. E se der sinal aqui de venda, se perder a mínima, é novo sinal de venda para buscar essa região aqui embaixo. Se eu fosse fazer um long and short, eu ia pensar em comprar ou este e vender, muito provavelmente este ou este. Mais provavelmente até SAMB. Então o long and short, ele funciona para isso aqui. Você pega um setor, vê como ele está, dentro do setor você analisa os ativos, fala, esse aqui está bom, esse aqui está ruim. Então eu vou comprar o bom e vender o ruim. Eu não quero que os dois
aconteça. Eu não estou piorando as minhas chances, pô, porque antes eu só precisava comprar e ele só precisava subir. Eu tenho uma certa chance. Se eu agora tenho que o outro cair, eu tenho uma chance menor, porque eu tenho que acertar que um sobe e que o outro desce. Não, esse é o pensamento errado. A ideia não é que os dois tenham que fazer o movimento que você pensou. A ideia é que a diferença entre eles, e aí tem todo um cálculo matemático, ela aumente, porque aí você ganha. Essa é a ideia. O que caia mais do que o que era para que você está comprado. Vamos dizer, caiam os dois. O que você está vendido cai mais rápido do que o que você está comprado. Então a diferença entre eles aumentou. Você ganha dinheiro. Todos os dois sobem. O que sobe, o que você está comprado, sobe muito mais rápido do que o que você está vendido. A diferença entre eles aumenta. Você ganha. Essa é a ideia. Long short é uma excelente forma de operar no mercado. Então, o setor financeiro, bom em BBAS e em BPAM, muito ruim em, em SAMB, especificamente em SAMB, muito ruim. B3SA3 com maior cara de que voltou para dentro da congestão. E Bradesco na sua vida aqui, um nheco, nheco, leco, leco, que não consegue ultrapassar aquela região de 50% do barrão lá de jeito nenhum. Mas ficando ruim, já negociando abaixo da média de 20. Seguradoras não têm um índice próprio, elas funcionam com o IFNC. Tá? Então por isso que eu boto ele aqui na tela, só para a gente ter um referencial, já foi analisado. Tá? Nós temos Porto Seguro, que fez uma movimentação boa, voltou na média e está na média. Caixa de Seguridade, que tem relativamente pouco tempo de bolsa, portanto é um ativo ruim para analisar por análise gráfica. Porém, como são poucos ativos, a gente tem que se virar com o que tem. Bastante bacana aqui. Ó. Observa a diferença disso para uma correção lateral com movimento para cima. O índice setorial para baixo, tudo bem que o peso das seguradoras dentro do índice setorial não é muito grande, mas ele ainda assim consegue fazer aqui. Tá? O IS vinha corrigindo também, aqui lateral, aqui corrigindo, tinha feito 2 fechamentos abaixo da média e já conseguiu botar um para cima. Tá? BBSE3 que vem há muito tempo, desde que fez essa movimentação aqui, vem sendo muito vendedora, mas já de um tempinho para cá vem fazendo fundo, fundo mais alto, topo, topo mais alto, pivô de alta. Tal. Fez isso aqui para sacanear a rapaziada que acreditou nesse gap e acionada ali, mas está entregando. Tá? Aos pouquinhos está indo, contrariando esse candle, que era um candle muito vendedor, está aos pouquinhos contrariando isso e o rompimento ali em cima dá jogo na compra para trazer isso de volta ali para aquele patamar, talvez até mais alto. Mas aqui tem um canal de alta se vocês forem traçar. E a RBR, que é um ativo que eu recomendo enfaticamente que vocês não operem, é um ativo que teve problemas com balanço, não deve ser operado. Eu sei que muita gente vai operar porque ele tem volatilidade, e esse é um dos principais motivos pelos quais você não deve operá-lo. A volatilidade é extrema, ou seja, um papel de risco espetacularmente especulativo. É altamente indicado que vocês não operem isso. Como não adianta nada falar. Tá aí o ativo fazendo sua movimentação de alta. Tá, lembre-se, esse ativo tem esse preço aqui porque ele fez um agrupamento de ações. O valor dele original é menos de R$1. Okay? Então não se esqueçam disso. Então ele fez um fundo mais ou menos na mesma altura. Quando passou aqui, era um fundo reflexo, acionou o fundo duplo, acionou ali e não consegue subir. Foi um pouquinho, volta na média, tá aqui patinando, tem um gap aberto logo aqui em cima, tá aqui patinando para tentar. Eu, pessoalmente, se fosse indicar para um inimigo meu operar IRBR, mas um inimigo que eu gosto, tá? Aquele inimigo que eu falo assim, é inimigo? Então opera IRBR. Mas eu gosto de você, então eu vou te dar uma dica. Só opere se for a partir daqui. Se fechar o gap, pode ser que você fale assim, mas fechou o gap, eu já posso pensar em operar antes. Eu sou um inimigo gente boa, tal, posso querer operar aqui no fechamento do gap. Mas baixo risco, ou pelo menos menor risco, já que o ativo é sempre de alto risco, seria aqui em cima. Okay? Evitem esse ativo. Vamos lá. Siderurgias e minério. Esse foi o setor que deu uma bela movimentação na semana. Muito às custas da Vale, mas não foi o único. Tá? Você pode ver GGBR que deu uma bela movimentação para cima. GGBR tinha tido uma movimentação no diário por conta de notícia. Nós falamos, cuidado com a operação de notícia, rapaziada. Aqui foi uma notícia.
Isso aqui tinha cara de exaustão, ainda andou um pouquinho para baixo depois da exaustão, isso é bastante comum de acontecer, e em seguida vem uma forte entrada aqui de pressão compradora, que não se traduz até num grande volume, mas o ativo teve uma movimentação boa, certo? Está reagindo, ainda falta muito para voltar para aqueles níveis anteriores, né? Cerca de 10% para chegar lá, mas tem potencial. No semanal, você vê que ela fez a movimentação, parou perto da média de 20 e começou a reagir. Esse é um candle de ignição do semanal? Não, não é. Tá? Esse não é um candle de ignição, não tem volume de ignição, o aspecto do candle não é totalmente de ignição, não é um candle que eu escreveria uma cartinha para a mamãe para explicar. Então é um candle significativo, mas ainda não. Ele vai ter que vencer pelo menos 50% dessa movimentação, coisa que eu acho que eles não fizeram. Tá? Então essa movimentação toda aqui, ó, lá do topo até ali aquele fundo, tem 50% em 26,65 aproximadamente. Não precisa ser no centavo, tá, galera? Então tem essa movimentação. Enquanto não fechar acima daquele número, eu ficaria ainda de fora do ativo, porque para o modo comprado, claro. Se der um sinal forte de venda, aí eu venderia. Mas para o modo comprado, eu esperaria fechar acima de 26,65 pelo menos e me dar um sinalzinho ali para eu poder comprar. Tá? Vale, nós já analisamos no vídeo de ontem, se você não viu, dá uma olhadinha no vídeo semanal, tá tudo analisado em detalhes. Goal fez um movimento muito, muito parecido com o GGBR, elas atuam são quase siamesas, tá? Uzi Minas é uma nhaca, é triste de falar, mas é um ativo péssimo. O ativo em si não é péssimo, a ação não, a empresa não, mas, cara, tá muito ruim há muito tempo. Não consegue destravar isso. E segue ali travada no meio dessa sua infinita, depois da infinita queda, travada ali, ó. Travado, não vai a lugar nenhum. CSNA num padrão parecido, tá? Num padrão muito parecido. Ainda negociando abaixo da média de 20, também. Então, voltando lá no long and short, se eu tivesse que pensar em operar comprado, onde eu pensaria comprado? Na Vale. O sinal da semana, sem dúvida. E pensar em operar vendido, provavelmente os Minas ou CSNA. Tá? Então, seria o que eu pensaria aí no setor de mineração. Eu vou parar aqui um minutinho, galera, que não se esqueçam que esta mensagem vem do outro lado. Vai, Campos. Voltando então, setor de consumo. Eu vou fazer um pouco mais rápido, tá, galera? Eu realmente não estou muito legal. O setor de consumo tem o índice de consumo, que nós mostramos, vinha operando muito bonitinho acima da média de 20, voltou nela e perdeu. Isso é ruim. Tá? Isso é ruim. E principalmente se perder essa mínima aqui, vai ter tido a perda e o follow-through. Então ele não pode perder essa mínima. Vamos dizer que aqui essa semana abra com um gapzinho de alta, ou mesmo que venha aqui e suba. Menos ruim. Mas se perder essa mínima, vai acionar a venda no setor. E aí essas ações aqui vão sofrer. Ok? E as ações vão sofrer. Observe que esse setor está muito mais fraco do que o Ibovespa. O Ibovespa fez uma movimentação de alta. Isso aqui fez uma movimentação de baixa. Tá? E aí você olha para as ações dentro do setor. Eu separei elas em dois setores, mais ou menos, né? Por conta de um ser mais atacadista e o outro ser mais varejista. Tentei fazer a separação, são muitas ações, para a gente poder ter uma visualização mais ou menos do que tem. Pecar, isso aqui é impacto direto de uma notícia. Já, pelo jeito, o pessoal já sabia, saiu a notícia essa semana, mas o povo já sabe, né, das coisas. Teve aqui, ela cindiu, tá? Ela tinha uma operação na Colômbia, um troço assim. E aí eles cindiram as operações, vão dar ações de um para o outro, tal. E aí com isso o preço da ação caiu. Não sei se o negócio da Colômbia era um bom negócio ou não, mas aparentemente o pessoal não gostou muito dessa separação porque afetou o preço de uma forma negativa. De qualquer forma, isso é notícia, e como tudo que vem de notícia é temporário e não pode ser levado a sério. Tá? Não pode ser levado a sério. Aí nós temos a JBS, que vinha fazendo uma reação legal, vem fazendo uma reação legal. Depois de muito, muito tempo caindo, ela conseguiu fazer aqui uma reação bem, bem simpática. Tá? E ficar acima da média de 20. Nós temos a Bev, que está ruim. Nós até sinalizamos ao longo dessa semana isso em Ambev.
Tá? Então, se você tem o Telegram, você viu. Se você não tem o Telegram, você ficou de fora. Mas é importante ter o Telegram, é de graça, galera. É de graça, tá? É só olhar aí no canal, tem no link, na descrição desse vídeo aqui, tem a descrição para você usar o nosso Telegram gratuitamente. Tá? Tá ruim, tá caindo forte. Olha o que aconteceu com o Bife. Também foi a mesma notícia, tá? Ah, não. Pecar. Não. Pecar era. Não foi a mesma notícia. Pecar era o negócio do desmembramento lá com o pessoal da Colômbia. Bife e Mafrig é que eram a mesma notícia. Parece que elas iam fazer um negócio, sei lá o que elas iam fazer e tal, e o troço, pelo jeito, furou, e isso, pelo jeito, a pessoa fala, que bom que furou. Aí o cara aqui sobe, e aqui do lado de cá, que droga que furou, e o troço aqui cai. E aí deu essa despencada forte. Num ativo, né, que vem há algum tempo uma certa dificuldade, mas isso aqui é um candle de ignição baixista, tá? Muito ruim para quem comprou, mas isso aqui é um candle de ignição baixista. Forma, observa que tem um topo, outro topo, fundo. Aciona aqui um fundo reflexo para jogar essa amplitude aqui para baixo. Algumas pessoas vão poder ver isso aqui como um pivô de baixa, porque os fechamentos aqui são mais baixos que aqueles. Então o cara vai falar, isso aqui tem um fechamento acima, fechamentos abaixo, fundo mais abaixo, pivô de baixa, é uma forma de ver. De qualquer forma, isso também é um candle de ignição baixista. Então BIF tende a dar uma queda significativa. BR Foods vem se mantendo acima da média de 20, o que é bom. Observa que vários ativos, seja por notícia ou não, mas estão sofrendo. E BR Foods está ali, mal ou bem está conseguindo se equilibrar. E Carrefour não está fazendo nada. Está andando de lá, tentou, o pessoal foi, voltou, e ele está ali, muito ruinzinho, coitado, andando aqui em volta da média de 20 já há muito tempo. Ativos ruinzinhos para operar isso aqui pra caramba, tá? Consumo 2. Que é aqueles que eu falei que são mais voltados para o varejo. Né? Mas observe que o índice é o mesmo. Perdeu a média de 20, que está apontando para cima, mas já fechou abaixo da média de 20, enquanto que o índice geral está acima. E fez um candle forte de subida. Alpa vinha aqui rebolando em volta da média. Perdeu, mas sem grande significado, está oscilando em volta da média. Arezo vinha aqui oscilando acima da média, mas já caiu, fechando abaixo da média. Guar oscilando em torno da média, parando acima da média, sem, olha os candles que são completamente de indecisão. O ativo parece que está assim, desligou da tomada e está no modo zumbi. Lojas Renner, péssimo, né? Quanto que o troço perdeu uma, ela já tinha perdido várias. NTCO3, que vinha fazendo uma movimentação um pouco melhor dentro do setor, já voltou para a média com candles negativos. MGLU, péssima. Tá? Já há muito tempo vem ruim e continua ruim. Eu sei que todo mundo acha que ela é o futuro da humanidade, mas está muito ruim, graficamente falando, está muito, muito ruim. Tá? Pague Menos vem se sustentando num setor que está fraco, ele está menos fraco, está conseguindo se sustentar aqui acima, mas sem grandes sinais. E a RADL que deu uma sacaneada na rapaziada, quando tinha feito esse rompimento, que era tudo que era esperado, o ativo vinha numa movimentação muito bacana de alta, fez uma congestão de topo, rompeu com volume, com tudo para romper, e aí falhou, e depois rompeu para outro lado, que é para sepultar a galera de vez, né? O cara entrou e depois foi sepultado. Para assim, jogar a pá de cal em cima, porque o cara entrou, foi estopado, e agora o ativo volta naquela região. Se voltar para essa congestão, é como jogar cal em cima da cova do cidadão. Né? Acabou. Cal e sal. Não nasce mais nada nessa desgraça. Mas não voltou ainda. Voltou para testar a região, ainda abaixo da média de 20, mas testar a região. E por enquanto não tem sinal comprador. Se perder essa região, é venda. Dá sinal de venda. Vários ativos aqui, se perderem as suas mínimas recentes, especialmente se perderem a média, vão dar sinal de venda. Setor de elétricas, que tem um setor específico, tem um índice específico, que é o IEX, aqui, que também vinha subindo e agora segurou na média. Tá? Caiu, segurou na média. O índice Bovespa deu uma sinalizada, ele não. Dentro do setor, quem é lindo? CEMIG. Nós temos várias ações muito bacanas aqui.
tá? Nós temos TR, ó, cadê? EQTL e CEMIG. Olha isso. Mas o povo gosta de operar coisa difícil. Eu acho que eles têm implicância com o nome, ou é algum preconceito contra o Estado. Não, eu não gosto desse Estado, então não vou investir nesse Estado. Realmente não entendo. Por que, que as pessoas resolvem não investir numa ação que faz isso, para investir, sei lá, em outras que estão fazendo isso aqui, ó. Por quê? Não faz sentido. Ou isso aqui, ó. Por que, que o cara quer arriscar aqui quando ele pode arriscar aqui? Porque risco tudo tem, né? Todas as ações são de risco. Todas as ações do mercado são de risco. Olha isso aqui. Tudo bem que ela agora está travando aqui em cima. Mas olha isso. Né? Então temos aqui CPLE 6 bombando, bem acima da média de 20. Nós temos CEMIG, que agora está na média de 20 dentro de um gigantesco canal de alta. Nós temos a QTL, que está próxima da média de 20, voltou para dentro do canal. Ela tem um canal aqui, ó. Ela tem um canal, ela voltou para dentro do canal e agora testou o canal e talvez se romper para cima, é sinal de que ela não vai mais respeitar aquele canal, que ela vai para cima, fora do canal, vamos ter que redesenhar o canal, mas sempre acima da média de 20. Aí nós já temos TAI, que congestionou em topo, está aqui oscilando em volta na média ao longo dos últimos meses e fechando abaixo. TRPL4 está na média, assim como o ENGIE 3. Tá? Elet aqui você pode considerar que também está na média. Então são ativos menos fortes dentro de um setor que tem vários ativos fortes. Petroquímica, que está dentro do IMAT. Eles não têm um setor específico, não tem um índice específico, está dentro do IMAT. Como nós vimos, o IMAT deu uma disparada. A Vale é uma das responsáveis, mas não é a única. Nós temos também Petro, temos Prio, tal, que também sinalizaram movimentações bacanas para cima. Então nós temos aqui, ó, Prio, que não cai, desgraça. Eu estou em trade em opções nela e o troço não cai, impressionante. Ela fazendo aqui uma movimentação. Fez a movimentação de baixo, mas já recuperando uma grande distância da média, mas não busca. Petro também está distante da média, tá? Mas continua com sua movimentação ascendente, mas distante da média. Eu mencionei no vídeo de ontem. RRP3, né? Tá na média um ativo, cara, que vem fazendo isso. Os caras querem meter dinheiro aqui. Olha isso aqui, olha isso aqui, olha isso aqui. Sinceramente, não dá para entender por que ele quer fazer isso. Mas, que negócio, né? Cada um é o dono do seu próprio dinheiro. Se quer perder, perde. REC V3 consegue ficar acima da média durante um tempo, tá? Lateraliza. Não tem assim lá tanto tempo de gráfico, mas está lateralizando dentro de uma movimentação ascendente. Se romper aqui em cima, vai dar compra. PRKM5, enquanto todo mundo está subindo, ela está caindo. Então, se eu tivesse que fazer venda em algum canto, provavelmente, se eu fosse fazer um long short, isso aqui ia ser o meu lado short. Todo mundo subindo e ela caindo. Qual lado está mais fraco? Esse ou esse? Esse ou aquele? Pensamento usual da galera iniciante. Ah, mas aquele ali, ó, esse aqui já caiu muito. Se já caiu muito, quando subir vai ser o que vai subir mais. Errou. Errou feio, compadre. Não é assim que funciona. Esse aqui já caiu muito, né? É. Na hora que cair mais, se todo mundo cair, isso aqui desaba e isso aqui cai. A diferença é que isso aqui desmantela e isso cai. Não é o que cai mais, que já caiu muito, que vai subir muito se o mercado subir. É o contrário. Força relativa, se o mercado cair e depois bombar para cima, isso aqui vai bombar para cima. Isso também. E o GPA também. Isso aqui não. Isso aqui não. Isso aqui também não. E nem isso. Aqui é intermediário. Certo? Então, ó, raiz na média. Ativos que não estão lá, essas coisas. Cosan, depois de um canal de baixa muito grande, foi, voltou, está na média de novo. O GPA livrou-se dessa congestão de um tempão, conseguiu ir e agora está devagarzinho escalando as suas subidas. Ainda é o melhor ponto? Não, mas a formação de um pivô de alta aqui em cima vai ser muito bom para quem está operando o ativo. Tá? Vai ser muito bom. Formar um pivô de alta aqui, eu compraria o GPA
se eu já não tivesse exposto, né, no setor. Construção e imóveis. Lembrando a vocês que eu estou fazendo essa transmissão do além, mensagens do outro lado por parte do campus, eu já era, e que se você quiser fazer uma forte contribuição para minha viúva, para minha filha, tal, e ter o livro de um autor que foi super famoso durante um tempo, você pode comprar aqui. Ó. Todos esses livros juntos custam menos do que um stop que você toma por aí. Tá? Nesses livros tem toda a educação financeira que você precisa para se dar bem no mercado. Eu ainda tinha muita coisa para escrever, mas infelizmente não deu. Eu fiquei pelo caminho. Quem sabe eu possa arrumar alguém para me psicografar. O setor imobiliário, como eu disse antes, ele vinha numa situação de resistência. Estava chegando numa situação de resistência através do seu índice. Certo? Esse é o diário. Eu não quero diário, eu quero semanal. Esse aqui que eu quero. Semanal. Então, ele vinha numa situação de resistência. Quando você afasta o gráfico, você vai ver que ele vinha numa situação de resistência. Nós mencionamos isso da última vez que nós fizemos esse programa. Aliás, se eu não me engano, foi das últimas duas vezes. E era esperado uma correção. A correção veio, está acontecendo. Isso é o fim do mundo? Não. Isso quer dizer que o mercado de imóveis faliu e que todas as empresas vão passar a vender cabana de praia? Não. Nem barracas de camping? Também não. Só uma correção. Mas há uma correção e nós temos que trabalhar correções. Dependendo de qual seja o seu espírito em relação a essas ações, correções são ótimos momentos para você comprar mais, porque a ação ficou mais barata. Então, se você tem uma ação X e ela hoje é mais barata do que ela era 2 ou 3 semanas atrás e você quer ser sócio da empresa, ela ficou mais barata. Né? Faz sentido. Então, havendo correção no índice, você tem, às vezes, esse tipo de oportunidade. O índice geral, ele subiu essa semana. Aqui não. Aqui desceu. Nós vemos isso refletido nas ações. Todas elas seguindo mais ou menos o mesmo padrão. Umas piores, bem mais pertinho da média, ou como essas aqui. Outras bem lá acima da média, que muitas vezes vão fazer a correção até ela. Como já fez a MRV, como está fazendo a DIR, tá? Como essas aqui já fizeram, como a Tend não fez. Ela está corrigindo lateralmente. Ela começou a corrigir, mas ainda está bastante longe da média. Tá? Então o setor como um todo está na sua fase de correção, tem todo o potencial para continuar subindo, vai depender do que o setor fizer aqui, né? E do que o índice geral fizer, mas há ações que estão melhores do que outras, como por exemplo, ZTC, Tend, Cirela. Por que elas estão melhores? Porque elas conseguiram corrigir sem nem atingir a média de 20. Quando um ativo consegue corrigir sem chegar perto da média de 20, é porque ele tem mais força do que os outros. Então, se eu tivesse que fazer um long e short aqui, eu poderia perfeitamente fazer um long em Cirela e um short em Even, ou um long em Exectec e um short em Even, ou em JHSF3. Seriam as ações que eu provavelmente pensaria em fazer a parte do short. E o long, pensaria aqui, pensaria aqui, pensaria aqui. Certo? Então, espero que isso aqui dê uma visão para vocês do que aconteceu no mercado setorialmente nos últimos dias, nas últimas semanas. Espero que tenha valido a pena para vocês a nossa aula do além, tá? Não deixem de valorizar, sendo uma velhinha por mim. E, por favor, vamos lá. Não esqueçam de dar uma olhadinha nesses livros. Valeu? Um grande abraço para todos vocês, um ótimo restante de final de semana e até um dia, não sei quando. Abraços, tchau.